Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples e prática, prática. Então aqui vamos à correção da questão cujo tema é retas perpendiculares. Na verdade, poderia até ser consideradas como retas ortogonais, mas depois eu vou explicar o porquê a diferença de ortogonais para perpendiculares. Determine as coordenadas do ponto P. Projeção ortogonal de A de coordenadas 2 e 5 sobre a reta x mais y menos 1 igual a 0. Então, na minha resolução, o primeiro passo é organizar essa função de tal forma que eu tenha aqui a equação reduzida. O que é a equação reduzida? É quando o y é isolado. Então esse y aqui ficou sozinho, esse x passou para depois da igualdade, foi negativo, e esse 1 passou para depois da igualdade, foi positivo. Assim, eu consigo, com essa equação reduzida, ter algumas informações importantes. Vou jogar aqui no gráfico para poder mencioná-las. Olha, quando a gente tem esse 1 é o coeficiente linear, ou seja, onde o y é interceptado. Então, com certeza, nessa função aqui, o y vai ser interceptado na altura 1. Vou até provar para você isso. Se o x for 0, no momento que eu estou aqui com o x valendo 0, nessa direção do 0, eu venho aqui e substituo esse x por 0. Então vai ficar menos 0 mais 1, que vai terminar com certeza absoluta no 1. Fiz só para provar, mas você pode olhar na equação reduzida e já ir lá e colocar o pontinho na altura 1, sem fazer o teste. Outra coisa importante é saber o seguinte: essa reta vai ser decrescente porque o A é negativo, o coeficiente angular é negativo. Esse menos aqui faz com que a retinha seja descendo. E para poder eu passar essa retinha aqui, eu teria que ter mais um ponto. Então o que eu faço? Eu vou zerar o y, o f de x ou y, a mesma coisa. Veja que onde tinha y agora tem 0. Sobrou menos x mais 1. Se eu isolar o x, o 1 passa negativo, eu multiplico ambos os lados por menos 1, vou inverter tudo, x igual a 1. Então essa reta aí, ela é decrescente e ela passa nesses dois pontos. Veja que aqui, coeficiente linear, cortou o eixo y no 1. Aqui, quando y valeu 0, por 0 no lugar do y, eu achei 1 para o x. E aqui eu consigo algumas informações importantes. A primeira delas é que esse ângulo aqui, ele vai ser de 45 graus. Por que eu sei disso? Porque esse é de 90. E que se esse cateto vale 1 e esse cateto vale 1, com certeza absoluta esse ângulo é 45. Porque assim teria 45 aqui, 90, com 90, 180. Isso confirma a tese de que o coeficiente angular é menos 1. Veja, menos 1. Isso é o coeficiente angular, se a retinha é inclinada para baixo, para cima, mais inclinada, menos inclinada, quando é negativo descendo, quando é positivo subindo. Então o coeficiente angular é menos 1. Confirma sim que está tudo correto até aqui. Agora o problema diz que é uma projeção ortogonal de A sobre a reta x mais y menos 1 igual a 0. Se é uma projeção ortogonal, ela poderia não encostar nessa reta. Aí seria simplesmente uma projeção ortogonal. Agora, se ela for perpendicular, ela tem que encostar nessa reta. E ela encosta, que fala sobre a reta. Então, na verdade, essa aqui, eu vou ter uma projeção ortogonal, mas as duas retinhas são perpendiculares. Então, eu vou chamar de g de x a outra função da reta que vai cortar essa aqui, formando 90 graus. E eu já tenho algumas informações. Quando eu tenho retas perpendiculares, né? Retas perpendiculares, aqui diz ortogonal, mas é sobre a reta, então é perpendicular. Quando eu tenho retas perpendiculares, a inclinação de uma é igual ao oposto, olha que eu coloquei menos aqui, inverso, 1 sobre menos 1 da outra. Então g de x tem uma inclinação oposta, inversa à inclinação de f de x. Ou seja, ela vai cortar aqui formando 90 graus. Por quê? Menos por menos dá mais. A inclinação dela vai ser 1. Ou seja, ela vai também formar 45 graus. Então, eu já sei que a inclinação é 1. Nesse caso, eu já sei que o A vale 1. Aqui eu posso chamar de M, de A, tudo a mesma coisa. Agora eu vou marcar o ponto A aqui no gráfico,
para facilitar a visão aqui, ó, ele sai do 2 do eixo X e chega no 5 do eixo Y, tá? Aqui o nosso ponto A. E G de X, essa retinha em verde, ela corta a retinha F de X perpendicularmente, fazendo aqui 90 graus. Mas quais seriam as coordenadas do ponto P? Como encontrar? Ora, basta ver que o ponto P é o mesmo para a função G de X e F de X. Então é só eu igualar as duas funções. Olha, x mais 3 tem que ser igual a menos x mais 1 nesse momento. Trazendo x para antes da igualdade, passando 3 para depois da igualdade, 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Então aqui o ponto P está na altura menos 1 do eixo X. Aqui nós encontramos a abscissa, o x. Para encontrarmos o y, basta você pegar qualquer uma dessas funções aqui e substituir no lugar da letra x o menos 1. Tipo aqui, ó. Se eu pegar g de x, né, essa função, tirar o x e colocar menos 1 mais 3 dá 2. Então aqui a ordenada é 2. Sendo assim, a solução, as coordenadas do ponto P são menos 1 e 2. Ok? Espero ter ajudado. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.